Graça e paz a todos vocês. Nós estamos dando mais uma vez início a uma aula de Velho Testamento e hoje nós vamos abordar os dois últimos livros do Pentateuco, Números e Deuteronômio. Na verdade são livros bastante interessantes, mas em termos de conteúdo não muda muito do conteúdo de algumas coisas que já vimos. Por isso nós podemos concentrar eles nessa aula de hoje, tá bom? Mas eu quero iniciar, como todas as vezes, com a meditação numa palavra. E eu escolhi o Salmo 141, versículo 3, que diz o seguinte: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Interessante como o salmista, ele entendeu que a boca é, na verdade, um potencial de muitos valores e também de muitos problemas. Então ele pede a Deus que ele aprenda a colocar, ou que o próprio Deus coloque guardas vigiando a boca dele. Lembramos de Tiago, que diz que a língua é como um pequeno órgão, assim como um leme de um navio, mas que dirige todo o navio. Assim é a nossa língua. É como uma fagulha que pode colocar em incêndio toda uma floresta. E, enfim, a gente precisa tomar muito cuidado no uso, na administração da nossa boca. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mencionando uma das histórias de Números. A gente quer trabalhar um pouquinho esse princípio. Só adiantando aqui, a nossa língua é algo realmente extremamente poderoso. Como a palavra de Deus também diz, na nossa boca está o poder da vida e da morte. E nós precisamos aprender a entender esses princípios, esses valores a respeito da nossa boca, que é assim tão poderosa. Ela pode gerar vida e pode gerar morte. E nós vamos ver um pouquinho isso na história numa das histórias de Números, ok? Por hora, eu quero deixar essa meditação. A palavra de Deus deixa muito claro que aquele que aprende a dominar a língua, aprende a dominar todo o corpo. Aquele que controla a sua boca, aquele que sabe diminuir ou muito falar, ele acaba livrando-se de muitos males. Então, eu gostaria de deixar o início dessa aula com esse pensamento e depois, quando nós voltarmos a esse assunto, a gente vai fazer um ajuntamento do que já temos dito. Quero também fazer uma breve oração, lembrando que nós dependemos sempre do Espírito Santo, tanto para ministrar como para ouvir a aula. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, novamente nós queremos reconhecer diante de Ti a nossa total ineficácia para entender as coisas espirituais. Aliás, nem mesmo as coisas naturais nós temos tanta habilidade e nós dependemos de sabedoria. E a Tua palavra diz, aquele que carece de sabedoria, peça a Deus. E isso nós estamos fazendo agora, Senhor. Que o Senhor nos dê esse entendimento espiritual, que o Teu Santo Espírito nos instrua, Ele nos faça enxergar toda a revelação contida na Tua palavra, e Ele vai nos conduzindo até que a maturidade de Cristo seja vista em cada um de nós. Esse é o nosso alvo, Pai. Te adoramos e te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, nós vamos hoje, então, falar desses dois últimos livros de Moisés, Números e Deuteronômio. Iniciando com Números. O livro de Números, ele às vezes, ele é apresentado por alguns como um dos livros mais difíceis de se fazer leitura na Bíblia toda, especialmente por causa das genealogias e daquelas contagem do povo, aquele censo que são feitos 2 vezes no livro. E então, enfim, especialmente para quem faz o projeto de ler a Bíblia sequencialmente, iniciando com Gênesis,
querendo chegar até Apocalipse, normalmente quando chega nesse livro de Números, acaba tendo um pequeno momento de desânimo, quando tem todas essas genealogias. Porém, o livro é carregado de bastante histórias, de bastante exemplos de Israel, de princípios que nós podemos adotar para a nossa vida, né? E a gente vai tentar repassar alguns deles, ok? Quero fazer um remember aqui, lembrando vocês de que o livro de Gênesis, ele vai falar desde a criação, aí nesse gráfico que vocês têm aí junto, desde a criação, passando pelo dilúvio, a Torre de Babel e os antecessores de Abraão. Aí começa a história de Abraão, Isaac e Jacó e a história de José. E finalmente o pai, Jacó, se encontra com José nas terras do Egito. Aí termina o livro de Gênesis. A seguir, nós vamos ter o livro de Êxodo, que vai contar rapidamente o histórico de Israel nesses 430 anos, a toda a sua evolução, como eles cresceram como povo, finalmente acabaram sendo perseguidos pelo Egito, escravizados. Então Deus envia um libertador, Moisés, e então acontece as 10 pragas, a passagem pelo Mar Vermelho e os 2 primeiros anos no deserto ao pé do Monte Sinai. Esse é o livro de Êxodo. Eu quero refrisar de que o livro de Êxodo, ele abrange também 2 dos 40 anos de peregrinação no deserto. Então, os outros 38 anos vão estar descritos no livro de Números, ok? O livro de Levíticos não é um livro histórico, embora tenha alguns rápidos descrições históricas, mas o livro é um livro de leis, de regras, é um livro de pacto, onde Deus está mostrando o quanto que Ele é santo e deseja que o seu povo seja santo. E então ele coloca regras de como esse povo, pactuado com Ele, iria viver de uma forma diferente, de uma forma separada. Então, Gênesis e Êxodo são históricos, Levíticos é um livro de leis, de regras, como se fosse um documento de pacto, de aliança entre Deus e o povo de Israel. E aí as normas desse pacto. Já o livro de Números volta a ser um livro histórico, ele vai contar os 38 anos seguintes dessa jornada no deserto. Então a gente vai começar a olhar isso aí um pouquinho. Então, se você olhar bem à esquerda aí desse gráfico, tem essa faixa amarela. Essa faixa amarela representa os 40 anos no deserto. Os 2 primeiros anos ainda fazem parte do histórico de Êxodo. E os 38 anos seguintes, então, é o histórico de Números. Ok? Próxima. A primeira coisa que eu quero citar aqui é o fato de que esse termo números, que nós usamos para descrever o livro, ele é uma herança aí daquela tradução Septuaginta, e nós temos usado então esse termo grego, aritmoi, que significa números, enquanto que a Bíblia hebraica, ele vai usar o termo Bemidbar, que significa no deserto. Então, essa é a descrição aí. Como vê essas figuras aí, então, esses 38 anos, eles vão fazer toda a descrição desse processo. Vamos lembrar que no final de Êxodo, Moisés havia subido no monte, recebeu as leis e também a ordem de construir o tabernáculo. E então ele constrói o tabernáculo e faz, aí no livro de Levíticos, a gente percebe ali que acontece então
a consagração dos sacerdotes e dos levitas e começa a funcionar o ritual contínuo ali dentro, no meio do povo, no tabernáculo, né? No livro de Números, nós vamos ver a continuidade disso, inclusive com uma primeira ordem que acontece. O povo ele é distribuído ao redor do tabernáculo de uma forma muito interessante. 3 tribos ao norte, 3 tribos ao leste, 3 ao oeste e 3 ao sul. Ao sul que ficava na porta, né? A primeira tribo que ficava bem na frente da porta era a tribo de Judá. Talvez se puder ficar um pouquinho maior esse desenho ali, vocês vão poder ver as tribos organizadas ao redor do tabernáculo, ok? Então ficaram assim distribuídos ao redor e bem mais próximos do tabernáculo a tribo de Levi, que fazia todo o trabalho de serviço ali no tabernáculo. Esse nome que nós usamos para esse livro, Números, ele é bastante significativo por algumas razões. Primeiro, porque nesse livro vão estar constadas 2 contagens do povo. A primeira, o primeiro censo que acontece logo aqui em seguida, quando o tabernáculo recém foi construído, e termina esses 2 anos aí ao pé do Monte Sinai, e então o povo está se preparando para sair. Vocês lembram que Deus havia colocado uma ordem de que quando essa nuvem se levantasse, então o povo deveria desmontar o acampamento e seguir a nuvem. Quando a nuvem parasse, então ali eles estabeleceriam um novo acampamento. Então, isso logo aconteceu, eles fizeram a primeira saída, registrada ali no livro de Números, e já em seguida Deus ordena então que fosse feito o primeiro censo. Então, eu estou falando que o livro de Números, ele é bem interessante que tenha esse nome, porque ele trata de muitos números. Ele vai falar dos 2 censos, um que acontece agora no começo dos 38 anos e outro que acontece no final dos 38 anos, quando já estão próximos de Canaã, pronto para entrar na Terra Prometida. E também porque existe ali um diário de todas essas viagens. O tempo que eles ficaram em cada lugar, quando a nuvem se levantava, eles seguiam adiante e faziam uma caminhada até onde a nuvem parasse outra vez, e ali eles montavam um novo acampamento. Então, todas esses caminhares aí por dentro do deserto estão registrados no livro de Números. Por isso, é bastante significativo que o nome seja esse, Números. Apesar que o termo hebraico também está bastante condizente, no deserto, 38 anos no deserto, né? Então ambos, na verdade, são compatíveis aí com o que está escrito no livro. Nesse mapa que vocês veem aí, vocês lembram que na parte bem de baixo, onde Moisés se acampou com o povo ali, no vértice embaixo, aí, bem embaixo, aqui ao ladinho, não, deixa eu ver, pro outro lado aqui. Aqui, desse lado. Ali é o Monte Sinai, e ali eles ficaram os 2 anos parados. E dali para frente, todas essas voltas, até chegar na Terra Prometida pelo lado direito do Mar Morto, essa é a trajetória, o percurso desses 38 anos. Ok? Então, 38 anos de peregrinação no deserto. Na verdade, inicialmente não eram para ser 38 anos, como nós já havíamos dito quando nós falávamos ainda de Êxodo, bastavam apenas alguns meses e eles poderiam ter entrado na Terra Prometida. Mas eles foram impedidos pelos midianitas e depois
agora, quando eles estão prontos para entrar, acontece então o primeiro censo, que inclusive já é um indicativo de preparo para entrar na terra de Canaã. Por que era feito o censo? O censo era feito para se ter noção de qual é o poderio bélico que o povo tinha. Então eram contados os homens de guerra, as pessoas, os homens, apenas os homens, de 20 anos até uma idade específica, que eram capazes de empunhar uma arma e estarem prontos para a batalha. Então foi feito o censo, o primeiro censo, e o povo estava preparado para entrar na terra de Canaã. Aí, antes de que isso acontecesse, Moisés envia os 12 espias e eles vão, sondam a terra e voltam, né? E como vocês conhecem a história, 10 deles voltaram apavorados e, atemorizados que estavam, eles também atemorizaram o coração do povo, dizendo: olha, as cidades são grandes e fortificadas, o povo é um povo adestrado na batalha, nós somos como gafanhotos diante deles. E então eles só olharam coisas ruins, enquanto que Josué e Caleb, eles vieram, inclusive, trazendo um cacho de uva muito grande, e eles diziam com muita ênfase: olha, a terra é muito boa, ela manda leite e mel, as cidades são boas, e a gente vai vencer, a gente vai conquistar, e vamos, e, enfim. Aí, infelizmente, o povo preferiu ouvir o choramingo dos outros 10, e eles adotaram a mesma atitude, começaram a reclamar, e por conta disso, então, acontece que Deus castiga esse povo nesse seu lamento, e eles são obrigados, então, a circular aí por 38 anos até que toda uma geração morresse. Toda essa geração que reclamou morreriam. Só os que tinham menos de 20 anos nesse período, ou nessa ocasião, é que puderam entrar lá, menos Josué e Caleb, esses sim, os únicos mais velhinhos que entraram na terra de Canaã depois, ok? Então, só para vocês entenderem que foi feito o primeiro censo, eles estavam prontos para a batalha, eles tinham condições de entrar já nos dias seguintes na terra de Canaã, mas vindo os espias, o povo reclamou, o povo choramingou, e então, por causa disso, em vez de entrarem na terra prometida, eles precisaram ficar circulando no deserto até que morresse todos os que participaram dessa afronta a Deus, né? Dessa rebelião. E aí, chegando no final dos 38 anos, então, durante os 38 anos, existe o registro como um diário de todas as mudanças que eles fizeram dentro do deserto, todo o caminhar deles. E ao final, quando eles já estavam se achegando na região da Terra Prometida, pelo lado oeste aí do Mar Morto, então acontece o segundo censo. Esse segundo censo, de novo, é uma preparação para a batalha, e aí então já estão preparados mesmo para a batalha. Esse é o contexto geral do livro de Números. Vamos falar alguns detalhes a mais. Um detalhe sobre esse primeiro censo. O primeiro censo, eu já havia dito para vocês quando nós falamos ainda entre o livro de Levíticos, a respeito de como Deus separou os levitas como sendo a sua porção. E aqui no primeiro censo, é o único censo onde os levitas ainda são contados junto com o povo. Muito embora, se vocês vão olhar ali no livro de Números, o censo foi feito entre todas as outras tribos
e os levitas foram contados à parte, separadamente, mas foram contados. Foram contados até por uma questão muito interessante. O texto diz que Deus exigiu os levitas como sendo o seu direito pelos primogênitos de Israel. Desde o dia em que Deus matou os primogênitos no Egito, então Deus disse para o povo: todo primogênito é meu, tanto de animal como de homem, de mulher, né? Todo nascido primeiro é meu. Então, como resgate de todos os primogênitos de Israel, os levitas eram esses. Então havia uma contagem e eles mandaram que contassem também todos os primogênitos em toda Israel. E havia uma pequena diferença de número que Deus exigiu que fosse pago em valores financeiros a compensação por essa sobra. E esses valores, então, eram pagos para os sacerdotes. A família de Arão e seus filhos, eles receberam esse dote, digamos assim. É uma coisa interessante, mas enfatiza o fato de que Deus, ele declarou que todo primeiro é dele. Todo primeiro é dele. Tudo que é primeiro é dele. E eu já tinha falado sobre isso um pouquinho para vocês quando nós comentamos sobre o livro de Levitas, né, quando fala das primícias também da colheita. Lembra que nós falamos um pouco sobre isso? Na verdade, se nós formos olhar em toda a Bíblia, esse conceito de primícia, daquilo que é primeiro, sendo algo que é consagrado ao Senhor, é algo muito interessante, que você pode estudar, pensar e usar esse princípio como mais uma forma de você estar honrando o teu Deus, glorificando a Ele, exaltando a Ele, se sujeitando a Ele em todo o teu viver, ok? Lembra das primícias de tudo que acontece com você, consagre isso ao Senhor e certamente Ele vai se agradar disso. Então, a partir daí, os levitas nunca mais foram contados. No segundo censo, que vai acontecer lá no final dos 38 anos, já os levitas não eram contados mais. E todos os outros censos que aconteceram no povo de Israel, os levitas não eram contados mais. Essa sempre foi a porção de Deus. O livro de Números, ele é um livro que está apontando o tempo todo para uma mesma questão, que é a entrada em Canaã. Então, já de início, o processo era para acontecer logo, mas houve esse problema da rebeldia do povo, esse medo do povo. Então, 38 anos entraram em vigor aí que não precisavam existir, mas em todo o tempo o apontamento estamos indo para a terra prometida. Estamos indo para a terra de Canaã, nós vamos conquistar essa terra que é a terra da nossa herança. Então, o tema do livro é o caminho para a terra prometida, né? O caminho da terra prometida. Você pode mostrar a tela número 4 ali? Okay. Isso. A caminho da terra prometida ou caminhando para a terra prometida, esse é o tema. O versículo-chave, ele vai apontar exatamente para o grande problema do livro de Números, que é essa rebeldia do povo, né? Números 14, 22 a 24, onde ali nós temos um resumo. Todos os que me tentaram não verão a terra de que a seus pais jurei. E aqui forçosamente eu preciso parar de falar de história e falar do livro e falar de uma aplicação de um princípio extremamente importante que nós vemos aí exatamente nessa história. Ao lado você vai ver ali, debaixo do Josué e do Caleb segurando aquele cacho de uva, está descrito ali a incredulidade do povo, capítulo 13 e capítulo 14, né?
E resumindo mais especificamente no capítulo 14, do versículo 2 até 14, versículo 28. Então, refazendo um pouco essa história, Josué e Caleb e mais outros 10 príncipes de cada uma das tribos, eles vão até Canaã, fazem uma sondagem e retornam. O povo já tinha sido contado, estava todo preparado, organizado para a batalha de conquista. Mas, vindo os espias, 10 deles, então, geraram temor no coração do povo, enquanto que Josué e Caleb tentaram animar o povo. O povo ouviu o lamento dos 10 e seguiu o mesmo caminho, se revoltando contra Deus, se revoltando contra Moisés, dizendo que melhor teria sido morrer no deserto. Então, essa foi a palavra deles. É melhor que a gente morra no deserto. E aqui que está o princípio onde eu quero falar para vocês. Nós vemos aqui na história que quem determinou que esse povo morresse no deserto, na verdade, não foi Deus. Se você olhar bem a história, você vai perceber que quem determinou foi o próprio Deus. Tem um versículo onde Deus deixa bem claro assim: assim como vocês disseram, assim será. Vocês disseram, é melhor ter morrido no deserto, é melhor a gente morrer no deserto. Então assim será. E toda essa geração, menos Josué e Caleb, que confiaram em Deus, toda essa geração, todos aqueles homens de 20 anos para cima e que participaram desse processo, eles morreriam no deserto. Então, entraria em Canaã uma nova geração. Aqueles que tinham 19 anos para baixo, esses entrariam na terra de Canaã. E aqui eu quero dizer para vocês, o que acontece aqui é a execução de um princípio, esse princípio do qual já abordamos no início da aula, na meditação daquele texto de Salmo e na citação de Tiago. A gente precisa entender de que, uma vez que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós carregamos dentro de nós algumas características próprias de Deus. E uma das principais características de Deus é que Deus opera pela sua palavra. Se você olha toda a criação, nós vemos o relato onde diz o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja firmamento, e houve firmamento. Pela sua palavra, ele executou todas as coisas, né? Depois nós vamos ver que a palavra e Jesus são a mesma coisa, né? E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Enfim, mas Jesus e a palavra sendo o mesmo, a palavra é que executa. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, nós também geramos pela nossa palavra. A Bíblia é farta de versículos que dizem a respeito disso. Um deles eu citei: há poder na nossa boca, de vida ou de morte. Nós vamos escolher se nós vamos gerar vida ou nós vamos gerar morte. A Bíblia diz assim: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo o exercício da fé ele é orientado na palavra de Deus para que nós a exerçamos pela palavra, né? Se você crer e disser a esse monte para que ele salte ao mar, então ele vai, e assim por diante. Nós vemos a história de vários profetas, onde o Espírito diz assim: profetiza o Filho do Homem. Então era necessário que a boca fosse usada e fosse feita uma declaração para que as coisas acontecessem. Então essa é a grande verdade. Desde o novo nascimento em nós mesmos, acontece pelo uso da boca. Quando eu confesso, quando eu abro a minha boca e declaro que Jesus é Senhor. Então, olhando esse princípio, olhando o princípio da fé, onde nós precisamos declarar a palavra de Deus, e aí então as coisas começam a acontecer, nós também entendemos que
existe uma responsabilidade muito grande de como que nós usamos a boca. Por isso, o conselho do salmista: coloca a guarda na minha boca, coloca a guarda nos meus lábios. Porque nós temos uma situação onde nós podemos estar gerando morte ou vida para nós mesmos, conforme aquilo que nós declaramos. É como se, aqui é ilustrado, né? É como se Deus estivesse num canto da sua boca, esperando a tua palavra sair para fazer com que ela aconteça. Ou o diabo também está no outro cantinho, esperando que a tua palavra ruim saia, para que ele saia correndo e fazer executar aquilo que você disse. Por isso é muito importante que a gente aprenda a ter domínio da nossa língua e do nosso falar. Ok? Existe uma diferença muito clara entre o vocabulário de Deus e o vocabulário do mundo, o vocabulário das trevas. Enquanto que o vocabulário de Deus é gratidão, o vocabulário do mundo, de Satanás, é a murmuração. O vocabulário de Deus é a verdade, o vocabulário do mundo é a mentira, e assim por diante. E cabe a nós saber escolher. Eu até digo, gostaria de ter mais tempo para falar muito mais sobre isso para vocês, mas eu queria que você entendesse uma coisa. Você já percebeu que pelo teu falar você também pode declarar a que reino você pertence? Nós temos na Bíblia duas histórias interessantes. Tem uma história que acontece no período dos juízes, onde existe uma batalha de todas as tribos contra uma das tribos, que é a tribo de Benjamim. Eles cometeram um grave pecado e, como retaliação desse grave pecado, todas as outras tribos cercaram os benjamitas e fizeram guerra contra eles. E então, naquela confusão da guerra, os benjamitas tentando fugir, chegou um momento onde já havia uma confusão, porque afinal de contas todos eles são meio parentes e são parecidos de hábitos e de aparência, então eles já não tinham mais como distinguir quem era da tribo de Benjamim ou não. Mas eles descobriram uma forma. Eles chegavam para cada homem que era cercado e diziam para ele: fale a palavra Shibolete. Isso porque os benjamitas tinham um sotaque um pouquinho diferente e eles não conseguiam falar a palavra com a pronúncia correta. Então, o que acontecia? Quando ele ia falar essa palavra, Shibolete, eles falavam talvez Sibolete, e falando assim, eles já se identificavam como benjamita e eram mortos. Então, o seu falar declarava a que povo ele pertencia. Depois nós temos no Novo Testamento, de novo, uma outra história muito interessante, que é a história de Pedro. Pedro, quando nega Jesus. Muita gente fala mal do Pedro, né, porque ele negou Jesus 3 vezes, mas ele era o único que teve coragem de estar lá junto com Jesus. Mas, enfim, 3 vezes Pedro negou Jesus. As 3 vezes foi feita uma pergunta para ele, que é mais ou menos assim: você faz parte deles, não é? Você é um deles. E então ele dizia: não, não sou, de jeito nenhum. A 3ª vez foi muito decisiva, porque as pessoas disseram assim: certamente você é um deles, porque o teu falar te denuncia. Ou seja, uma coisa que Pedro não podia falsear é o jeito dele falar. Eu quero dizer para vocês, queridos, o seguinte: como eu disse para vocês, existe um vocabulário que pertence a Deus, existe um vocabulário que pertence às trevas. Você precisa ver que tipo de vocabulário a tua boca destila. Se você é uma pessoa que costuma murmurar, costuma reclamar, costuma fazer fofoca, costuma mentiras, costuma dizer palavrão, costuma, enfim,
todas essas coisas, a tua boca declara que você pertence ainda ao reino das trevas. Mas se o teu falar é justiça, verdade, honra, santidade, então, finalmente você está dizendo que você é do reino de Deus. É uma afirmação um pouco pesada, um pouco dura, mas eu creio que é uma avaliação muito justa para você mesmo se autoavaliar e dizer a que reino você pertence. Aqui, esse povo, ele colocou um peso de juízo sobre si próprio, pela sua própria palavra. E isso eu quero dizer para vocês, também pode acontecer conosco. Conforme o tipo de uso que você tem das palavras, você pode estar atraindo maldição, e conforme o tipo de palavra, você vai estar atraindo bênção. Josué e Caleb, eles atraíram bênção. Eles foram os únicos dessa geração que entraram na Terra Prometida, participaram das vitórias de conquista, receberam eles próprios a sua herança, enquanto que os outros todos morreram, e somente os filhos deles é que receberam herança na Terra Prometida. Que não seja assim comigo nem contigo, é que a gente saiba fazer uso da nossa boca e a gente possa atrair somente bênção. Por isso é importante o Salmo 141:3. Senhor, põe a guarda na minha boca. Ok. Seguindo. Foi feito então o primeiro censo, aconteceu essa situação, Deus amaldiçoou o povo pela própria boca do povo, dizendo que eles morreriam no deserto, e então começa agora essa peregrinação dos 38 anos. Aí então o livro de Números começa a fazer o relato de todas essas passagens. E aí tem várias histórias muito interessantes. Nós temos a história da rebelião de Coré, Datã e Abião, que se revoltaram contra Moisés pelo fato de ter sido colocado Arão, seu irmão, como sacerdote. E esses homens, também levitas, eles achavam que eles também podiam ser sacerdotes. Na cabeça deles, eles julgaram que quem escolheu Arão teria sido o próprio Moisés, por ser irmão, mas na verdade, se vocês lembram toda a história, o próprio Deus escolheu Arão, né? E aqui nós vemos um desfecho dessa história muito interessante, quando a terra se abriu e engoliu essas pessoas e os seus bens e tudo que eles tinham de uma forma completamente sobrenatural, né? E foram eliminados ali. Logo em seguida, Moisés, ainda para comprovar para todo o povo de que não foi Moisés que escolheu, ele pede que todos os anciões ali colocassem as suas varas, e então foi orado a Deus, e a vara de Arão floresceu, sendo já uma vara seca, usada por muito tempo, mas ela verdejou e floresceu, né? E depois, inclusive, foi colocada como memorial dentro da Arca da Aliança. Ok, nós temos essa história. Temos também a história da rebelião do próprio Arão e Miriam contra Moisés, e acabaram ambos ficando leprosos, e pela intercessão de Moisés voltaram a ter saúde, né? Temos uma história muito interessante que tem alguns detalhes bastante pitorescos, com informações que às vezes fogem à lembrança de muitas pessoas, que é Balaão e Balaque. A história quando esse rei Balaque, vendo as vitórias que vinham acontecendo, isso porque um detalhezinho que a gente já vai falar um pouquinho mais, mas no livro de Números existem também relatos de algumas batalhas contra os midianitas, contra os amonitas, os amorreus. E algumas batalhas aconteceram, algumas vitórias muito importantes aconteceram nesse período ainda na direção de Moisés. E Balaque, vendo que o povo de Israel
se encaminhava sendo vitorioso várias vezes, ele convoca Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Agora, uma coisa interessante que talvez alguns de vocês não tenham percebido. Quem era Balaão? A Bíblia diz que Balaão era um sacerdote do Deus vivo. Não era do povo de Israel. Aliás, isso aqui abre um parênteses que vai aparecer em alguns pontos da Bíblia, onde claramente Deus não tem sacerdotes, ou não tinha sacerdotes somente no povo de Israel. Haviam sacerdotes do Deus vivo, além do povo de Israel. Como que isso acontece? Nós não sabemos, a Bíblia não faz grandes declarações a respeito disso, mas é o caso do próprio Melquisedeque. Melquisedeque é com quem Abraão se encontra bem antes da história que nós estamos vendo agora, né? Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus vivo, na verdade uma teofania, uma representação de Jesus, mas ele não fazia parte da linhagem de Abraão e ele era sacerdote do Deus vivo. Aqui nós temos Balaão, sacerdote do Deus vivo, inclusive com quem Deus falou, dizendo para ele, olha, você está sendo contratado para amaldiçoar o povo de Deus, mas você só vai falar aquilo que eu mandar você falar. E por 3 vezes, Balaão abriu a boca e, em vez de amaldiçoar, ele abençoou o povo de Israel. Houve ali um atrito entre Balaão e Balaque por conta disso, mas Balaão acabou fazendo um erro gravíssimo que custou a sua vida um pouco mais para frente. Balaão sabia que ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel. Ele não poderia. Toda vez que abria a boca para amaldiçoar, em vez de maldição, saía a bênção. Mas ele sabia como fazer com que o povo mesmo se amaldiçoasse. E então ele ensina Balaque para que pegasse do seu povo as mulheres profetisas cultuais, que eram, na verdade, prostitutas cultuais, e ele colocava essas mulheres nas estradas aonde os israelitas tinham que passar, e aconteceu que então esses homens começaram a adulterar com essas mulheres e a fazer parte dos cultos aos deuses desse povo, cultos que envolvia promiscuidade sexual. Então o que aconteceu é que o próprio povo se amaldiçoou. Em razão disso veio uma maldição muito grande sobre o povo de Israel. Começou a haver uma grande mortandade e, enfim, mais adiante, Balaão, ele é morto pelo povo de Israel numa batalha contra os midianitas. Então ele ali acaba sendo morto também. Por conta disso, a Bíblia deixa bem claro que por causa disso, porque ele ensinou Balaque a preparar esse tipo de armadilha. Custou um grande preço para que esse povo fosse liberto dessa maldição. O povo de Israel fosse liberto dessa maldição. Aconteceu que um dos homens de Israel levou, aos olhos de toda a liderança, de todo o povo, levou uma mulher midianita para sua tenda para coabitar com ela. E aí então um dos filhos de Arão, tomado de ira santa, ele pegou uma lança, foi lá e matou os dois, furando os dois com uma lançada só. E deixou eles lá mortos. E a Bíblia diz que nesse exato momento a peste deixou de abranger sobre toda o povo de Israel. Nós temos algumas outras histórias de batalha, temos pelo menos 3 relatos de batalhas, onde o povo de Israel, aí, sob o comando de Moisés, ele venceu alguns povos. E finalmente, termina o livro de Números, quando Moisés ele chega à região oeste do Mar Morto,
e ali ele vence os moabitas e toma posse daquela terra. E então eles se estabelecem ali, acima um pouco do Mar Morto. Tem a próxima tela. Tem um mapa onde mostra os moabitas, mas está no próximo livro, que é Deuteronômio. Aí a gente vai mencionar de novo. Mas então Moisés chega a essa região ali de Moabe e conquista aquela terra e eles se estabelecem ali. Nesse momento acontece alguns eventos muito interessantes. Aqui, já na terra de Moabe, Deus determina para Moisés que Josué seja levantado como o sucessor dele, já preparando porque logo à frente Moisés vai se despedir do povo, vai ser separado por Deus e morre. Mas aqui no livro de Números, então, acontece isso. Moisés, ele passa a liderança ou abençoa, unge a vida de Josué diante de todo o povo, já como seu sucessor. E termina o livro de Números com várias recomendações que Moisés faz para o povo de Israel, lembrando que está sempre apontando para a terra de Canaã, né? Então ele dá várias orientações de como vai ser a conduta deles ali em Canaã, como que eles vão dividir a terra, enfim, quais são os comportamentos, as obrigações que eles vão ter ali nessa nova terra, né? Até esse momento eles ainda estão comendo maná, e a partir do momento quando eles estão ali se preparando para entrar na terra de Canaã, eles já não recebem mais o maná e passam a comer do que a terra produzia. Ok? Isso acontece aí no livro de Números. Alguns detalhes mais interessantes também que eu queria citar sobre Números é que no livro de Números, lembrando de novo que durante todo o livro de Números, o apontamento é em direção a Canaã. Vocês estão indo para Canaã, vocês vão conquistar a terra de Canaã, e ali vocês vão ter tal e tal e tal atitude. Algumas das regras, algumas das leis que foram entregues ao povo no livro de Levítico, eles são trabalhados de novo no livro de Números, com aplicações específicas na questão. Quando vocês estiverem na terra de Canaã, a coisa vai ser assim. Até agora vocês fazem assim, e esse princípio, quando chegar na terra de Canaã, vai sofrer mais aquele acréscimo, e assim por diante. Várias outras regras são dadas, regras de conduta e enfim. Então, basicamente, o livro de Números é isso daí. São 2 censos, o primeiro que acontece logo ao terminar o segundo ano no Monte Sinai, quando eles começam a jornada. Infelizmente, a rebelião do povo, que faz com que eles recebam o castigo de circular por 38 anos no deserto. Aí então tem toda essa agenda dos 38 anos no deserto, com essas histórias aí de permeio, né? Outra história interessante, quando o povo começa a reclamar a respeito de que eles tinham saudade de carne, das cebolas, dos alhos, lá do Egito. Então Deus manda aquelas codornizes, e Deus, inclusive um negócio muito interessante, porque Deus fala assim, vocês não vão comer as codornizes só por um dia ou por uma semana, mas por um mês inteiro. Então durante um mês inteiro tinha esse volume de codornizes que entraram no acampamento, e o pessoal podia comer à vontade. Só que ao mesmo tempo, enquanto eles comiam dessa carne da codornize, também, outra vez, uma grande peste abrangeu sobre o povo e muitos morreram ali. Um outro detalhe que eu queria citar ainda sobre uma das histórias aí de Números é com relação a uma dessas pragas que aconteceu
quando, por uma dessas muitas rebeliões do povo, Deus enviou serpentes no meio do povo. E o povo começou a morrer por picadas de serpentes em grande quantia. E então Moisés vai buscar a presença de Deus e Deus ordena que ele faça uma haste com uma serpente de bronze na ponta e então colocasse no meio do arraial. E qualquer pessoa que fosse picada por uma cobra, se ela olhasse para aquela haste, ele seria curado. E então, dessa forma, também o povo foi liberto da praga das cobras, das serpentes. Eu lembrei de citar essa situação dessa vara com a serpente de bronze, só para declarar um fato, talvez desconhecido da maioria de vocês, para perceber como o povo, com facilidade, ele pega coisas que são apenas referência do poder, da graça de Deus, e eles acabam fazendo disso um ídolo. Esta mesma vara, com a serpente de bronze na ponta, o povo começou de certa forma, a adorar essa vara. E eles guardaram isso durante toda a história da conquista de Canaã, dos tempos dos juízes, no tempo do rei Saul, do tempo do rei Davi, Salomão e aí adiante. Somente lá no reinado de Isaías, muitos anos depois, o rei Josias, quando o rei Josias foi fazer aquela reforma no povo de Israel, ele achou essa vara com a serpente de bronze e ele a destruiu. Mas imagine quantos anos esse povo ficou carregando essa haste como um ídolo, como um reforço. Não dá para dizer reforço, né? Um ídolo, na verdade. Uma muleta na sua fé. E o rei Josias foi quem destruiu finalmente esse negócio aí. Ok. Vamos passar para o livro de Deuteronômio. Começando ali com a tela 2 também, essa mesma tabelinha aí agora está dando ênfase para o livro de Deuteronômio, tá? Que acontece aí no ano de 1250 anos de Cristo, aproximadamente. Também, assim como o livro de Levíticos, ele não é de todo um livro histórico. Lógico, ele vai contar uma história, mas uma história curta, dos 3 últimos meses desse período de 40 anos. Tá? Como nós dissemos ali no livro de Números, Moisés, ainda à frente do povo, chegaram na terra dos Moabitas, conquistaram aquela terra e por fim, se acomodaram ali naquela região, oeste do Mar Morto. Ali, Moisés, ele tem as suas palavras finais para o povo. São 3 grandes palestras no livro de Deuteronômio, onde ele faz uma revisão de toda essa experiência que o povo de Israel teve, desde a libertação do Egito, a passagem do Mar Vermelho. Moisés faz uma memória de toda a aliança que foi feita ao pé do Monte Sinai, faz uma renovação da lei, por isso que o livro se chama Deuteronômio,
ou segunda lei, ou repetição da lei. Na verdade, não é que está sendo repetida, ela está sendo reexplicada ou relembrada. Você pode ver que existe uma comparação, mas não é uma comparação exata. Existem algumas pequenas alterações, alguns pequenos complementos nos 10 mandamentos de Deuteronômio do que nos 10 mandamentos que o povo recebeu no Monte Sinai. Moisés está fazendo uma memória, dizendo, olha, foi isso que aconteceu conosco, foi esse o nosso pacto que nós fizemos com Deus, isso aconteceu lá no Monte Sinai, isso aconteceu durante toda a história, Deus fez isso conosco, nos carregou durante esses 40 anos assim, os seus pais foram rebeldes e por isso morreram no deserto. Ele faz todo esse memorial nesses 3 discursos. Também nesses 3 discursos, Moisés vai fazer uma releitura de todos aqueles princípios que foram passados em Levíticos e também no livro de Números. Lembra que o livro de Números, de certa forma, repete um pouco do que já foi feito em Levíticos e faz uma aplicação daquilo que como vai ser lá em Canaã. O livro de Deuteronômio faz a mesma coisa. Ao mesmo tempo que Moisés está relembrando todo esse pacto, ele faz uma aplicação. Olha, aqui dentro de Canaã, quando vocês entrarem em Canaã, vocês vão precisar atentar para esse detalhe, para aquele detalhe. Então ele começa a refazer toda essa leitura do livro de Levíticos e do livro de Números. Tela 3. Então, o nome Deuteronômio, ele é uma junção de 2 termos em grego, deuteros, nômios, que é segunda lei. O tema desse livro vai ser a renovação da lei e do pacto do povo. O conteúdo geral vai ser um memorial da mão de Deus sobre o povo durante a peregrinação, na verdade não só a peregrinação, mas Moisés faz um memorial desde a saída do Egito. E faz um memorial em particular dos tempos ao pé do Monte Sinai, quando ali eles fazem esse pacto, né? A aliança entre Deus e o povo, onde Deus diz, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Tá? Então, Moisés ele faz uma recapitulação disso aí. E também é a segunda chance para Israel finalmente entrar na terra de Canaã. Lembrando que na primeira vez foi feito o censo, eles estavam prontos para entrar, mas houve a rebelião. E então circularam 38 anos e agora vem a segunda chance. É feito de novo o censo, esse é o finalzinho do livro de Números, e Moisés então agora está com o povo preparado para entrar na terra de Canaã. Para lembrar então, historicamente, o livro de Deuteronômio, historicamente, eles são os 3 últimos meses do povo de Israel antes de entrar em Canaã. São os 3 últimos anos de vida de Moisés e os 3 últimos meses de Israel antes de entrar em Canaã, os 3 últimos meses de Moisés e os 3 últimos meses dessa peregrinação toda no deserto, ok? Nesse tempo, Moisés faz toda uma recapitulação e reaplicação dos princípios que foram estabelecidos no pacto da aliança entre Deus e o povo. Desse livro, mostra a próxima tela, por favor. Aqui nós temos aí
puder colocar um pouco mais ampliado, só. Ok. Em amarelo, mais embaixo, nós temos ali a região do reino de Edom. O roxo, nós temos ali o reino de Moabe. E depois laranja, o reino de Amon. O reino de Moabe é essa região onde Moisés chega e conquista logo de imediato. E, na sequência, ainda no livro de Deuteronômio, também conquista a terra de Amon. Essas duas terras acabam sendo já possessão de 2,5 tribos de Israel, que eles já se assentaram ali, pediram que a sua herança ficasse desse lado, e então eles ficaram ali, 2,5 tribos. A tribo de Manassés ficou com metade de possessão nesse lado e metade na possessão no outro lado. Sobre esse detalhe, tem um fato histórico muito interessante que eu também gostaria de frisar. Essas 2,5 tribos que receberam a sua herança desse lado do Jordão, antes mesmo de que Moisés se despedisse finalmente deles, então eles pediram que essa fosse a posse deles, mas Moisés dá para eles uma tarefa. Moisés diz o seguinte: vocês então já receberam a possessão de vocês, já está aqui, já está conquistada, porém, vocês vão deixar as suas esposas, os seus filhos aqui, mas todo homem de guerra vai pegar a sua espada e vai atravessar o rio junto com todos os outros para ajudar a conquistar a terra de Canaã. Isso, na verdade, fala de um princípio muito interessante, que no reino de Deus, a gente só termina a batalha quando todos alcançaram a sua herança. Nós não podemos descansar dizendo assim: eu já recebi a minha herança, eu já recebi a minha porção, portanto eu não tenho mais nada a ver com a guerra. Isso é muito importante, vai falar sobre missões contra os princípios da palavra de Deus. Nós dizemos assim: não, nós vamos se preocupar aqui com o Brasil, nós temos aqui, nós já temos tudo, por que nós vamos mandar missionário para fora ou coisa desse tipo? Não, queridos, nosso campo de batalha, nosso campo de conquista é o mundo e nós não podemos nos esquivar, nós temos que estar juntos, conquistando o mundo até que todo ele seja conquistado por nosso Senhor Jesus. Também uma outra coisa interessante, esse histórico fala, é a respeito de unidade do corpo de Cristo. Essas 2,5 tribos, elas faziam parte de um todo, o povo de Israel. E enquanto esse todo, povo de Israel, não tivesse conquistado a sua possessão, eles teriam que estar lá batalhando junto. Eu olho isso como um indicativo a respeito de unidade do corpo de Cristo. Uma das coisas que eu me entristeço muito é ver como a igreja, corpo de Cristo, muito longe de demonstrar unidade, parece que está dividida entre denominações, em bandeiras denominacionais, onde cada um está mais preocupado em levantar a sua bandeira em vez de levantar a bandeira de Jesus. Ao contrário, esse princípio que nós vemos aqui nessa história diz que nós precisamos nos preocupar com o reino de Deus, independente de placa denominacional. Isso significa que aqui ao lado da nossa igreja Rogate, de repente surgir alguma pequena igreja que está passando necessidade, é a nossa obrigação como corpo de Cristo ajudá-los para que eles cresçam, para que eles evoluam. Nós não podemos competir entre nós não podemos descansar dizendo: nós já conquistamos, deixe que o outro lute para conquistar o que é seu. Não, todos nós somos um povo só, temos um só rei, temos um só Senhor, temos uma só fé,
temos uma só esperança e um só céu, onde todos nós vamos estar na presença do único Deus e Pai. Então, é melhor a gente aprender o quanto antes possível a vivenciar essa unidade. Para mim, essa é uma história que exemplifica claramente esse projeto de Deus. As duas tribos que estavam ali, Ruben, Gade e Manassés, eles não podiam descansar, eles tinham que entrar e conquistar a terra juntos. Outra coisa interessante, e aqui já finalizando, ou próximo de finalizar, Josué, ele é colocado como o sucessor de Moisés. Ele já tinha sido indicado ali no livro de Números, e ele está à frente do povo, reconhecido pelo povo, e Moisés, por sua vez, ele está dizendo tchau. Ele faz 3 grandes sermões, ele ajunta todo o povo. Aliás, tem uma das fotos na apresentação 5. Aí nessa figura tem uma ideia de como poderia ter sido isso aí, o povo de Israel todo ajuntado ali. Eles recém foram contados de novo, já estavam ordenados para a batalha, para a conquista de Canaã. Josué já tinha sido indicado para ser o sucessor de Moisés, e Moisés então se levanta diante do povo e faz 3 grandes discursos. O conteúdo desses discursos está ali descrito e tem a ver com isso que nós já falamos. A lembrança de tudo que Deus fez, do pacto, da aliança, das leis e dos compromissos que eles tinham agora que estavam entrando na terra de Canaã. Também nesse livro nós vamos encontrar ali orientações que Moisés dá referente de como vai ser a distribuição das heranças para cada tribo, aonde que cada tribo vai ficar. Então Moisés já tinha deixado tudo isso organizado. Na figura embaixo você vê ali o que poderia representar Moisés e Josué. Josué vai ser o sucessor de Moisés na frente do povo. E finalmente Moisés, ele é levado pelo Senhor para um monte e o Senhor o tomou. Com relação a isso, tem algumas coisas muito interessantes que também podemos citar. Uma delas é a forma como Moisés morreu. Aliás, primeira coisa, nós temos que declarar: Moisés morreu. Há muitas pessoas que afirmaram que Moisés não teria morrido. Isso porque fizeram uma alusão lá, por exemplo, no Monte da Transfiguração, Jesus recebeu a visita de 2 pessoas ilustres. Vocês devem estar lembrados. Uma delas era Elias, outra delas era Moisés. E algumas pessoas chegaram a fazer a interpretação de que Moisés não haveria morrido porque ele estava ali junto com Elias, e Elias nós sabemos que ele não morreu, né? Na Bíblia nós temos a citação de 2 homens que não morreram, Enoque e Elias. Moisés, algumas pessoas chegaram a afirmar que ele também não teria morrido. Isso porque ele estava ali presente com Jesus no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus, consolando Jesus a respeito das coisas que ele haveria de passar. Então, aí, muitos questionamentos. Por que Moisés e Elias? Isso, na verdade, é uma coisa simples para a gente considerar. Moisés representa toda a lei. Elias representa todo o ministério profético. E não é a primeira vez, mas algumas vezes na Bíblia, nós vemos a referência dos 2, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Uma das vezes, só para lembrá-los, está na história do rico e do Lázaro. Quando o rico ele
finalmente ele descobre que não tem jeito de avisar os outros irmãos que ainda estavam vivos. O rico tinha dito para Moisés, ou para Abraão, né? Manda que alguém aí desse lado suba lá e avise os meus irmãos para que eles não venham para cá. A resposta de Abraão foi: eles têm Elias e Moisés, ouça-nos. O que ele estava dizendo? Ele estava falando de a lei e os profetas. E essa mesma referência, ela é usada algumas vezes na Bíblia. Então, a presença de Moisés e Elias ali junto com Jesus no monte naquele momento da transfiguração, antes de Jesus ser levado à cruz, é um testemunho visível e claro de que Jesus é o cumprimento de toda a lei e Jesus é o cumprimento de toda a profecia. Por isso a presença de Moisés e Elias. Mas eu estou fazendo essa referência porque alguns, por causa desse momento aí, dizem que Moisés não morreu. Porém, a gente precisa acreditar na Bíblia. E a própria Bíblia testifica de que Moisés morreu. A primeira testificação sai da boca do próprio Deus. Assim que Josué assume o governo e começa a conduzir o povo, Deus tem uma conversa com Moisés, com Josué. O texto muito conhecido, Josué 1:8, né, onde diz: ser forte e corajoso, não te mandei eu, e assim por diante. Deus começa a conversa com Josué dizendo assim: Moisés, o meu servo, é morto. Então ninguém vai discutir com Deus, né? Se Deus disse que Moisés morreu, então ele morreu, certo? Também o próprio Deus havia dito para Moisés que ele morreria. Só que ele morreu de uma forma muito interessante, porque morreu com 120 anos e a Bíblia diz que nenhum dos seus vigores se abateu. Ele era um velho sarado, né? Forte, com todo vigor, com toda a força. No entanto, ele se despediu, acho que nem pegar uma mochilinha não pegou, porque ele sabia que ia ser levado mesmo, né? Ou morreria. E ele se escondeu e morreu sozinho na presença de Deus. Aí nós vamos ver uma referência no livro de Judas. Uma referência muito interessante que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre isso. No livro de Judas, obviamente que o texto não está querendo falar sobre Moisés, mas acaba citando Moisés dentro da história como exemplo. Ali, o texto de Judas está falando de que mesmo o arcanjo Miguel contendendo com Satanás, ele não intentou ir contra um outro que estava no mesmo nível de escalão hierárquico. E antes disso, ele falou para Satanás: o Senhor te repreenda. Então, na verdade, Judas está falando sobre isso. Mas, para exemplificar, ele está falando de um conflito que houve entre Satanás e o arcanjo Miguel ou Gabriel, um dos dois, agora não lembro. E a contenda era por causa do corpo de Moisés. Satanás queria o corpo de Moisés. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que Satanás teria interesse no corpo de Moisés? Vocês fazem ideia? Por que Satanás teria intenção de ter o corpo de Moisés? Isso, na verdade, é a mesma razão por que Deus escondeu o corpo de Moisés. A Bíblia fala que quando Moisés se despediu do povo, que Deus o tomou e ninguém o achou, porque Deus o escondeu. Por que Deus escondeu o corpo de Moisés? E a resposta é: porque Deus conhece a raça humana. Deus conhecia o povo de Israel. E ele sabia que se o corpo de Moisés tivesse sido encontrado, eles fariam dele um ídolo.
assim como o corpo de Maomé, aquele pedaço de couro esticado em cima de um osso lá, é adorado até o dia de hoje, e milhares de pessoas estão passando por ali, adorando Maomé, aquele corpo que foi de Maomé, fariam também com Moisés. Aliás, acredito eu que o próprio mundo islâmico estaria adorando o corpo de Moisés antes acabei de falar? Maomé. Porque o mundo muçulmano ele considera Moisés superior a Maomé. Então, esse é o fato. Imagine vocês, eu citei para vocês que Moisés mandou fazer aquela haste, aquela vara, com a serpente na ponta. E aquilo serviu para um momento, quando existiu aquela praga, e então aquilo era uma referência onde o povo olhava para aquilo e eles eram libertados daquela peste. Mas o povo fez disso um ídolo e carregou isso aí por muitos e muitos anos. Josias, lá muitos anos depois, numa reforma que fez, destruiu isso daí. Mas até lá tinha sido guardado. Imaginem vocês se o corpo de Moisés tivesse sido achado. Até hoje existiriam multidões que estariam adorando um pedaço de couro envolvendo um esqueleto seco. Então, por causa disso, Deus escondeu o corpo de Moisés, e por causa disso, Satanás contendeu com o anjo Gabriel, e porque ele queria o corpo de Moisés. Mas aí fica uma referência bastante interessante. Esse é o final dos livros de Moisés. Uma coisa que eu também já tinha citado, acho que na primeira aula, o escrito é de Moisés. Mas esse escrito ele aconteceu em muitos pedaços, que ao longo do tempo eles foram ordenados, foram ajuntados e distribuídos em porções específicas, cada um com o seu objetivo claro. E também alguns pequenos ajustes foram feitos, alguns pequenos complementos. No livro de Deuteronômio, o último capítulo, a última porção do último capítulo, claramente não foi Moisés quem escreveu, né? Nós até brincamos, a não ser que ele tivesse feito um trato aí com um espírita e fizesse uma, como é que chama aquilo? Psicografia, né? Da sua morte. Então, essa porção, obviamente, que não foi Moisés que escreveu. Provavelmente o Josué ou então alguém outro fez um relato a respeito desse pós-morte de Moisés e completou o livro de Deuteronômio. Ok? Então, esse é o resumo dos dois livros, Números e Deuteronômio. Passamos um pouco aqui rapidamente, mas dá para ter uma visão geral. Quero fazer de novo, rapidamente, uma revisão desde Gênesis. Então, vamos voltar para aquela primeira lâmina onde tem a apresentação, onde nós temos aqui a 2. Isso. Lembrando de Gênesis, o primeiro dos 5 livros de Moisés, ele vai falar de uma forma muito rápida a respeito da criação, vai falar de uma forma apenas citando os nomes principais de toda essa genealogia, desde Adão até Noé. Aí vai contar a história do dilúvio, e depois do dilúvio vai contar a história da Torre de Babel, e vai fazer a continuação dessa linhagem dos antecessores de Abraão, até começar Abraão. Aqui começa uma nova fase do livro de Gênesis, ainda, que é a história dos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó e José. E termina o livro de Gênesis quando José, já o segundo príncipe no Egito,
ele recebe o seu pai Jacó e ele recolhe dentro das terras do Egito os seus irmãos. Aí termina o livro de Gênesis. O livro de Êxodo, ele vai fazer um resumo muito rápido nos primeiros versículos de Êxodo, desses 430 anos no Egito, onde em algum momento esse povo que antes, quando chegaram eram só 70, mas quando saíram eram acima de 2 milhões de pessoas, imagine, é um bom período, é um bom crescimento, né? Em algum momento eles passaram a ser perseguidos, Deus manda Moisés, tem toda a história de Moisés, as 10 pragas, a passagem do Mar Morto e os 2 primeiros anos no deserto ao pé do Monte Sinai. Esse é o livro de Êxodo. Lembra sempre, livro de Êxodo vai falar 430 anos no Egito, Moisés, a saída do Egito, os 2 primeiros anos no deserto. Nesses 2 anos do deserto, no final dos 2 anos do deserto, nós temos o livro de Levíticos, que é um livro de leis, um livro de regra, um trato de um pacto que foi feito entre Deus e o povo. Seguido disso, começa o livro de Números, que deveria ser uma história rápida de apenas alguns meses, mas por causa da incredulidade do povo, isso gerou 38 anos rodeando no meio do deserto, até que toda aquela geração incrédula morresse. E então, finalmente, Moisés chega às margens de Canaã, pronto para conquistar a terra, e termina o livro de Números. E começa o livro de Deuteronômio, que também é um livro de tempo curto. São 3 meses de história, aproximadamente. Moisés faz os seus discursos, ele faz toda uma revisão de tudo o que aconteceu, renova o pacto do povo com Deus. Josué é indicado como sucessor. Moisés se despede do povo e ele morre, e continua daí a história com os livros da conquista, né? A Josué, Juízes em diante, que é o início dos livros históricos, ok? Esse é o resumo do Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Ainda resta um tempinho que vocês podem fazer alguma pergunta. Pastor, não temos nenhuma pergunta por enquanto. Sem perguntas? Muito bem. Aquela história, né? Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Espero que vocês tenham entendido bastante e que isso possa ter ajudado vocês a ter uma visão panorâmica aí dos livros do Pentateuco. Deus os abençoe. Espero que em algum momento Deus nos dê a oportunidade de termos de novo algum contato em alguma matéria. Se puder servir-vos, eu ficaria muito grato. Deus os abençoe.